Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar estudando nossa escola bíblica dominical, tema da mutualidade. Estamos já na parte final das nossas aulas. Hoje a aula de número 14. Levai as cargas uns dos outros, um tema muito interessante, muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, onde tantas pessoas estão se sentindo cansadas mesmo, estressadas com a situação. Não é só uma questão física, mas é sobretudo uma questão emocional. E a gente sabe que essas cargas que pesam não no corpo, mas às vezes na mente, no coração, na alma, elas nos fadigam muito mais, não é? Acabam por gerar um desgaste, um cansaço muito grande. E para ajudar no tratamento dessas questões, a palavra nos propõe a mutualidade, nos propõe dividir essa carga, nos propõe compartilhar o peso uns com os outros. É daí que advém, né, esse princípio de mutualidade, levai as cargas uns dos outros. O texto básico que a gente vai estudar, eu queria me concentrar com você em fazer uma pequena exposição dele, focarmos objetivamente nele. Está lá em Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, onde a Bíblia diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Aí vem o princípio: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie o seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Até aqui. Veja, todos nós temos cargas e fardos que carregamos durante a vida. Se a gente pega aqui o versículo de número 2, onde ele diz: levai os fardos uns dos outros, e depois a gente pega o versículo de número 5, porque cada um carregará o seu próprio fardo, pode parecer que o texto está entrando em contradição, falando de uma carga que eu tenho que carregar, mas que eu tenho que dividir com o outro. Como é que funciona isso? Cada um carrega a sua própria carga? Como é que fica? O autor da lição faz uma boa exposição disso no ponto 1, entendendo a mutualidade, fazendo uma distinção dos termos no seu original grego: o que é carga, que aparece no verso 2, o que é fardo, que aparece no versículo 5. A ideia de carga, a palavra baros, a ideia de peso excessivo, é algo que está além da minha capacidade, é um peso mesmo, uma massa muito grande, algo que extrapola os limites da minha capacidade. E é esse peso que extrapola os limites da minha capacidade que o versículo recomenda que eu devo então atender ao meu irmão, suportando, acudindo ele, né, ajudando-o a carregar. Aquilo que aparece lá no verso 5, o termo fardo, é a palavra fortion, de onde vem porção. É exatamente isso, é a minha responsabilidade. Na lição, o autor cita o exemplo do soldado que tinha uma mochila que ele tinha que carregar, né? Isso é responsabilidade dele. Ninguém vai levar por ele essa mochila, onde tem seus itens básicos para o cuidado próprio, para ele manusear durante um combate, enfim, para ele se virar. Isso ele carrega. Mas em situações extremas, pode ser que seja necessário que, além de levar aquilo que é responsabilidade dele, ele precise ajudar alguém a carregar alguma coisa que está sobressaltada à capacidade do outro, principalmente quando alguém está ferido, não é? E assim por diante. As guerras, elas evoluíram durante o tempo, a produção de armamento de guerra, para fazer com que as armas de destruição de massa nos combates entre dois exércitos perdessem tanto o sentido. Não tem mais razão de você dar um tiro e de repente matar 10 soldados de uma vez. A ideia é ferir 10 soldados
porque se eu ferir 10 soldados, eu preciso de pelo menos mais 10 ou mais 20 que se deslocam da batalha para cuidar desses outros, pelos princípios de honra que o exército estipula para os seus quadros, não é? Ou seja, eu não deixo alguém ferido para trás. Então, ao invés de matar, porque matou, acabou, né? Eu apenas machuco ele, e por ele estar machucado, agora ele não consegue carregar o fardo, preciso deslocar alguém ou 2 pessoas para suportá-lo, e isso enfraquece o exército inimigo, que agora tem parte do seu plantel destacado para cuidar dos feridos. Isso é uma realidade. Quando a gente fala da nossa realidade como igreja, a gente pode pensar que ambos estamos nesse jogo durante o percurso do nosso discipulado com Jesus. Nós temos as nossas responsabilidades, temos a nossa mochila, que são o nosso histórico, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, a minha porção. Mas, em algumas circunstâncias, um advento externo, alheio à minha vontade, fruto de uma responsabilidade alheia, ou fruto das circunstâncias da vida, de um propósito maior que Deus tenha para mim, pode fazer com que um peso maior seja colocado sobre os meus ombros e eu não tenha condição de carregar. Nessas horas eu conto com o auxílio do meu irmão, que, como diz o verso 2, ele me ajuda a levar o meu fardo e assim cumpre a lei de Cristo. Veja, no Novo Testamento mesmo, Jesus disse que nós teríamos aflições, perturbações, inquietações, nós passaríamos por problemas. E esses problemas, eles significam, simbolizam esses pesos, essas cargas, esses fardos que são colocados sobre nós. Também, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Cansado e sobrecarregado, não está apenas carregado de um problema, é uma sobrecarga, algo que está para além da capacidade. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Não é? Isso é natural. Nós vivemos uma geração muito ansiosa, uma geração que trata a tranquilidade à base da medicalização. A quantidade de pessoas que precisam de uma medicação para dormir é impressionante, porque estão tomadas de ansiedade, de preocupações, de fardos que elas sozinhas não estão conseguindo carregar. Então vem um suporte químico, bioquímico, farmacológico para me dar uma sensação de tranquilidade. Não tira o problema, mas me distrai por um tempo, me dá a condição de descansar. Ninguém está ignorando a eficiência dessa medicação, o uso dela quando é necessário, mas isso é só um sinal de que nós estamos precisando, talvez, olhar também para o princípio da palavra e aprender a confiar um no outro, aprender a dividir, aprender a abrir a nossa bagagem, tirar um pouco do peso, permitir que o irmão carregue com a gente. Às vezes o que nos impede de sermos aliviados é o nosso orgulho. É o orgulho que nos impede de reconhecer os pecados que estão colocando sobre nós um peso excessivo. E aí é um orgulho diante de Deus, né? Nós achamos que podemos conviver com os nossos erros, acumulamos as nossas culpas e tudo mais. O texto vai falar um pouquinho disso. E a gente não trata isso e vai botando carga sobre a gente. Às vezes é um orgulho em relação ao outro, né? Não quero incomodar, não quero atrapalhar, não quero perturbar, não quero colocar sobre o outro uma carga maior do que a mochila que ele já tem que carregar. Mas veja só, a Bíblia diz que quando eu compartilho com o meu irmão o fardo dele, eu ajudo ele a carregar o fardo dele, eu estou cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, não fazer isso, meu querido, você está impedindo que a pessoa aprenda a cumprir uma parte do discipulado do Senhor Jesus para a vida dela, algo que Jesus quer que ela faça e que você não está querendo que ela faça por orgulho seu, não quer incomodar, não é? Quais são os tipos de cargas e fardos, então, que a pessoa pode carregar? Nesse contexto aqui de Gálatas, capítulo 6, dos versos 1 a 5, esse fardo pode estar relacionado a uma culpa por conta do pecado. Porque no verso 1 o texto diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, em algumas versões está: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. O pecado, ele nos adoece. Nem toda doença é fruto de pecado, mas todo pecado nos adoece de alguma forma.
E a culpa do pecado, ela também às vezes nos castiga, faz parte às vezes da disciplina de Deus, mas ela impõe sobre nós um peso às vezes difícil de carregar. E muita gente sucumbe a essa culpa, abandona a fé porque acha que a igreja não considera que a pessoa pode ser perdoada pelo pecado que ela cometeu, né? Nós temos, sim, pecadinhos e pecadões. Não vem com esse papo de que para Deus não tem diferença, porque para nós tem. Nós fazemos essa acepção de pecados que são chamados por nós de intoleráveis para o convívio. Como é que a gente restaura a pessoa e coloca a pessoa no nosso convívio, não é mesmo? A palavra aqui para pecado é paraptoma. Ela designa literalmente pisar fora do caminho. É alguém que está no caminho e ela resvalou, ela descuidou-se e ela pisou fora. Isso não alivia a sua responsabilidade, é um ato de falta de zelo. O que a Bíblia está nos estimulando? Que a gente ajuda a pessoa agora a voltar ao caminho, né? Quando eu trabalho nesse sentido, eu estou ajudando a carregar o fardo dela, sentar do lado daquele que pecou e confessou, e restaurar a confiança dela nos relacionamentos da igreja e assim por diante. Existem outras situações, o autor da revista coloca aqui em alguns exemplos, né? No ponto 2, ele coloca fraquezas ou falhas de personalidade, de fé ou de hábitos, né? Pessoas que, por exemplo, nessa questão de hábitos podem estar presas a vícios ainda e que precisam que a gente tenha não somente tolerância, mas no verso 1 aqui, a ideia de restaurar a pessoa com espírito de humildade significa que a gente também exerce sobre ela uma ação corretiva, ajuda ela a abandonar o erro, a receber a misericórdia do Senhor e o perdão e, enfim, restaurar a sua caminhada, né? Mas as pessoas que possuem algumas falhas nesse sentido, elas precisam então também encontrar na igreja um ambiente confiável onde as falhas delas são suportadas e a gente ajuda ela a se livrar delas num ambiente humilde, de encorajamento, dividindo com ela isso, né? Ele coloca também aflições físicas, enfermidade, fome, açoite, prisão, luto. Às vezes o luto é uma carga muito pesada para algumas pessoas, né? E você se dispor a estar com ela, ainda que não tenha nada para dizer, mas para estar presente, chorar com ela. Eu me lembro de um amigo que ele perdeu 2 bebezinhos, né, que nasceram bem prematuros e não sobreviveram. A esposa tinha um pequeno problema, a placenta descolava, né, muito cedo, então as crianças nasciam muito precocemente. Depois ela conseguiu ter 2 filhas na verdade, mas os 2 primeiros bebezinhos eles perderam. E eu lembro que no segundo óbito, logo após sepultamento e tudo mais, eu fui visitar esse amigo e ele disse que uma coisa difícil era que as pessoas iam visitá-lo com a melhor das intenções, conversavam com eles e diziam: olha, vocês são jovens, Deus vai dar outro para vocês. Ele dizia: que outro? Eu posso ter outro filho, mas eu queria esse filho também. Eu posso ter um outro, ou mais 2, ou mais 3, mas esse aqui. É que às vezes falta sabedoria. Ele dizia: eu não vejo falta de amor, eu vejo falta de sabedoria. Então às vezes só estar lá, dizer: eu estou aqui junto. E realmente tem algumas situações que alguns irmãos nossos que eles estão enfrentando que nós não temos sabedoria plena para ajudá-los, para dizer: olha, vem aqui para te dar um conselho, vem aqui para dizer como é que você trata a questão. Bobagem. O melhor é a gente ir lá apenas dizer: olha, estou aqui junto com você se você precisar de alguma coisa, né? Necessidades financeiras, materiais. A gente conversou na semana passada uma aula que falava um pouquinho sobre isso, servir uns aos outros, e a ideia de que poder colocar recursos materiais à disposição do outro é uma forma de serviço, é uma forma de suplantar a carga que está pesada sobre o irmão também, né?
poder socorrê-lo numa necessidade material, pagar-lhe uma conta, enfim, poder colocar um dinheiro. Ele coloca também aflições espirituais e emocionais. Você já viu alguém ser injustiçado na igreja, vítima de uma fofoca, e você se manifesta publicamente em defesa do irmão? Isso às vezes é tão necessário para que a pessoa se sinta encorajada. Alguém que foi alvo de injustiça, né, ela precisa às vezes ter restaurado o senso de valor com a manifestação daqueles que junto com ela não concordam com o que aconteceu, não ficam só guardando para si, né? Eu me lembro que uma situação em que eu fui dispensado de uma instituição, demitido, e ninguém dos meus colegas me dirigiu uma palavra, ninguém me ligou para saber como é que estava, e era uma situação chata, nós estávamos questionando se a discussão era justa ou não, era uma situação em que a instituição precisava fazer um acerto e tudo mais, mas o que impressionou foi o fato de que ninguém se compadece, ninguém liga, ninguém pergunta, e aí, como é que você está? E depois uma pessoa falou assim, olha, eu não te liguei porque, você sabe, eu dependo do emprego, eu fiquei com medo de ser encarado como um subordinado e perder meu emprego também. Entendo a posição, mas uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Você manifestar o apoio e dizer é um laço, primeiramente, de compaixão, de estender a mão para entender a necessidade do outro. Enfim, existem várias cargas. O que a gente não pode é ignorar a carga do outro, não pode ignorar a dor do outro, achar que a dor do outro é menor ou é insignificante. Ela é importante, sim, e a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mesmo sem questionar por que choram, né? A gente senta lá, divide com ele a sua tristeza, o seu momento, partilha da dor com ele. Jó, capítulo 2, versos 11 a verso 13, fala dos amigos de Jó, depois que acontece tudo o que aconteceu pela permissão da vida de Deus, pela permissão de Deus na vida de Jó, os amigos o procuram, e lá nos versículos 11 a 13 diz assim: 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto, jogou na terra, para o ar sobre a cabeça, e ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhes dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Não havia o que dizer, né? Apenas e tão somente estar ali e dizer, ó, estamos juntos, né? Esse já é uma demonstração grande, como está escrito, de solidariedade, de compaixão, disposição de dividir a carga, né? Nós vamos então adiante. Indo adiante, a gente pergunta, o que a gente pode fazer, então, ou como que a gente deve agir para aliviar as cargas dos outros? Aí eu queria voltar ao texto, como eu disse para você, e pegar o que ele nos escreve de maneira bem clara no verso 6, e perceber que existem três aspectos que a gente deve observar se nós quisermos, de fato, sermos efetivos dividindo a carga dos outros, cooperando com os nossos irmãos que estão passando por momentos de grande aflição. Primeiro, há uma condição que a gente deve considerar. Gálatas 6:1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele diz, vós que sois espirituais, é que deveis restaurar o irmão. Não é qualquer um que pode ir lá e de fato, efetivamente, prestar um serviço de auxílio real para a pessoa. Somente aqueles que são espirituais. A condição para a gente poder prestar um serviço de auxílio verdadeiro para a pessoa é sermos pessoas espirituais. E como é que a gente sabe se a gente é ou se não é? Olha, a Bíblia é o nosso crivo. É esse o contexto em que Paulo vem escrevendo, vem tratando no capítulo 5. No capítulo 5, do verso 16 em diante, ele diz, mas eu afirmo, andai no Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne,
porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, já não estáis debaixo da lei. E aí ele vai citar as obras da carne, né? São evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeira, orgia, coisas semelhantes. E essas contra as quais eu vos previno, como eu já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. E aí ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito, e não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se você corresponde a isso e vê na sua vida o amor, a alegria, os frutos do Espírito, Gálatas 5, verso 22 e 23, anda no Espírito, não manifesta esses sentimentos do verso 26, de orgulho, não ser alguém invejoso, pronto, talvez você possa se enquadrar nesse perfil, de atender a essa condição. Quem é que está apto a carregar o fardo do outro? Os que são espirituais. É só lembrar da parábola do bom samaritano. Lá na parábola do bom samaritano, Jesus faz uma dura crítica aos servos do templo, né, aos religiosos que não têm compaixão. E aí pega o samaritano, que era alguém repudiado pela cultura judaica, e mostra que esse é o que tinha compaixão. Se a gente olhar para o texto e perguntar, como Jesus perguntou, né, quem é o próximo daquele que estava padecendo, é o samaritano. Ele demonstra uma atitude de ser alguém que está cheio do Espírito, tomado por compaixão, uma disposição pronta para cooperar, muito mais do que os religiosos que passaram por lá. Então, primeiro, tem que atender uma condição que é de ser alguém espiritual. Segundo, tem que haver uma intenção positiva. Uma condição a ser atendida, ser espiritual. Uma intenção positiva. A intenção é de restauração. Ele diz, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa. No caso, um pecador, mas quando nós estamos lidando com alguém que está tomado de tristeza, restaurar a sua alegria, restaurar a sua paz, restaurar o seu ânimo, restaurar a sua coragem, restaurar a sua fé, restaurar a sua disposição para servir o Senhor, ajudando naquele momento difícil, carregando a carga dele. A palavra restaurar aqui, que Paulo está usando, ela é usada no contexto do grego antigo como a ideia de colocar um osso no lugar. Ou a pessoa deslocou ou quebrou um osso, então você punha uma cana, não um gesso, mas uma tala, e suportava aquilo até que a própria natureza, o organismo da pessoa fizesse o trabalho de recalcificação, não é? Isso é o trabalho de restaurar, é estar com aquele que está quebrado e agarrar ele até que as coisas estejam consertadas dentro dele. É usado no Novo Testamento em uma passagem para designar os discípulos que estavam consertando as redes de pesca, né? Aquele elemento fundamental para um serviço de qualidade. Eles estão remendando, estão porque a gente sabe que a rede, se ela não for tratada, consertada, talvez no primeiro rasgo inicial, e você ignora, na segunda pesca o peixe pode fazer força ali, a carga pressionar, o rasgo aumenta até que se perde a rede toda. Então é um trabalho minucioso de perceber também as primeiras oportunidades de exercer um cuidado atencioso para restaurar. Nós precisamos considerar qual é a condição necessária para que a gente possa carregar a carga do outro. Primeiro, eu preciso ser alguém espiritual. Segundo, eu preciso ter uma intenção positiva. E a intenção é restaurar a pessoa. Ele diz, deveis restaurar essa pessoa com um espírito de humildade, em algumas versões, com um espírito brando, humilde, com uma intenção verdadeira de ajudar a pessoa a recuperar a sua antiga condição. E por último, deve haver uma atenção cuidadosa para conosco. A
palavra diz aí no final do versículo 6 que cuida de ti mesmo para que também não sejais tentado. Cuida de ti mesmo. A palavra cuida aqui de ti mesmo é a palavra escopel, mirar, focar. O termo escopel, aqui, né, quando Paulo diz cuida de ti mesmo, a ideia é foque bem, mire bem na sua vida para que você também não caia em tentação. O que Paulo estimula aqui é o fato de que a nossa vida, o nosso exemplo, é um instrumento importante para ajudar os nossos irmãos no processo de restauração de suas vidas, no processo de aliviar as suas cargas. A contradição que muitas vezes acontece entre o que nós dizemos e o que nós fazemos coloca os nossos irmãos em xeque e pode arruinar efetivamente um processo restaurativo em suas vidas. Ou seja, se nós quisermos ajudar as pessoas a serem restauradas, terem as suas cargas aliviadas, é importante que a gente seja um modelo seguro para essas pessoas. Que a gente se preocupe não em ser um super-homem, uma super-mulher de Deus, mas sermos íntegros na presença de Deus, no trato com as nossas fraquezas. É comum, às vezes, a gente vender uma imagem de uma superioridade para tentar até ganhar crédito junto ao outro, só que, de repente, nós também somos aqueles que estamos fadados à possibilidade de cometer o paraptoma, né, de pisar fora do caminho, e de repente isso pode arruinar o estímulo na vida do outro para que ele tenha a sua vida então restaurada efetivamente. 3 situações importantes. Como é que a gente deve agir, ou 3 considerações a serem feitas àqueles que querem ajudar os irmãos no processo de aliviar as suas cargas. Primeiro, você precisa atender uma condição, que é cuidar da sua vida para que você seja de fato uma pessoa espiritual. Zele pela sua espiritualidade. Procure desenvolver o fruto do Espírito. Zele pela leitura da palavra, pela vida de oração, pelo enchimento da presença do Espírito na sua vida. Segundo, avalie as suas intenções. A intenção tem que ser restaurativa, ajudar a pessoa efetivamente a recuperar a condição que foi perdida por conta de uma fatalidade, de um pecado, de uma tristeza, de uma eventualidade que agora está pesando sobre a vida dele. E terceiro, tenha atenção com a sua conduta, para que você não seja surpreendido também em faltas e delitos, tá bom? Ele tem uma lista aqui de 5 coisas que nós podemos fazer, e eu quero terminar lendo essas listas para você. Está no ponto 3 da lição, ó, aqui, ó, sugestões de como você pode levar a carga do seu irmão. Primeiro, diga ao seu irmão que você está solidário com ele e tem desejo de ajudá-lo. Comunique a sua preocupação e compaixão. Fale a ele que você está ciente da circunstância, isso também abala você. Faça uma ponte de amor, e mesmo que você não tenha condição de dizer algo claro, de saber o que dizer, de saber qual a decisão a tomar, não tem o recurso para oferecer, a sua manifestação pode fazer muito bem à pessoa. Segundo, ore por ele, ore com ele. Coloque-se diante do Senhor como um intercessor pela vida da pessoa. Né? Isso é muito positivo, animador saber que existem pessoas que oram por mim, pedem por minha vida diante de Deus. Terceiro, gaste tempo em contato com a pessoa sobrecarregada quando ela precisar de comunhão, de consolação. Invista na sua agenda para deslocar oportunidades de fazer uma breve visita, uma ligação telefônica, um momento juntos com a pessoa, para estar ao lado dela, para poder assisti-la, né? Quarto, ofereça auxílio prático de acordo com a situação e as suas possibilidades. Roupa, ele diz assim, agasalho, abrigo, dinheiro, alimento, mão para ajudar no serviço braçal, etc. Talvez ficar com os filhos dela para ela poder
fazer alguma coisa. Tem evidentemente inúmeras possibilidades, todas elas dependem de qual é a real situação daquele que nós estamos tentando ajudar. Algumas pessoas podem oferecer uma orientação jurídica, podem oferecer possibilidade da pessoa ter um serviço fundamental que ela precisa para resolver, sendo adiantado: olha, deixa que eu faço isso para você, posso intervir a teu respeito, posso te ajudar de alguma forma. E por último, peça ao Espírito Santo que ajude você a encontrar trechos da palavra que sejam uma mensagem para animar essas pessoas e ajudá-las a ganhar novas forças, né? Isso é muito importante, mostrar para a pessoa o caminho também que a palavra oferece para que ela experimente alívio, experimente um renovo, né? Lembra que a condição primeira para você poder ajudar é ser espiritual. As pessoas espirituais, elas têm apreço pela palavra, pela leitura, não são doutores na palavra de Deus. Elas têm um doutor que não tem nada de vida piedosa, né? O doutor da palavra que não tem vida piedosa, mas ela sabe, essa pessoa piedosa, que a palavra do Senhor, ela é poderosa em seus efeitos para trazer orientação, correção, animar, consolar, ajudar a pessoa também. Então, use bastante a palavra com sabedoria, ok? É isso. Existem inúmeras oportunidades no nosso cotidiano de sermos úteis ao reino de Deus, sendo promotores, né, dessa leveza na vida do outro, ajudando o outro a carregar os seus fardos. E pode ter certeza, basta a gente colocar a cara na janela, na rua, tá assim de gente se sentindo sobrecarregada, pressionada, estressada, precisando de um alívio, precisando de uma ajuda. Se você sente o desejo no coração de ser um instrumento de Deus, eu tenho certeza que você vai ser uma bênção para a vida da sua igreja, você vai ser uma bênção para a vida da sua comunidade e você vai honrar o nome do Senhor para a glória dele. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja guardando vocês aí. Espero que nós já estejamos aí na reta final, né, desse tempo de quarentena, que tão breve a gente possa estar juntos. É o desejo do meu coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.